BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. O empresariado exige melhorias de quadro regulatório para participar no setor de abastecimento de água. Existe a necessidade de melhorar certos aspectos, desde o lado de concorrência, participação nacional das empresas nacionais. O Estado decidiu descentralizar a gestão dos sistemas públicos de água envolvendo o setor privado. Foi apresentado um plano de investimento. O plano de investimento é de 1,8 bilhões de dólares. Não? Boa noite, é a hora do Semanário Econômico. Você é o nosso principal convidado. Obrigado por estar aí conosco. Hoje começamos por analisar este processo das candidaturas a pequenos agricultores comerciais e emergentes no âmbito do Sustenta, campanha lançada recentemente por este programa. Um esforço crítico, diga-se, da agricultura, do setor da agricultura, visando transformar a nossa agricultura familiar de um paradigma de subsistência por um paradigma orientado para o rendimento e sustentabilidade. Tenho comigo o especialista Rui Ribeiro, a quem desde já saúdo. Boa noite, Rui Ribeiro. Pergunto-lhe, para começar, sobre o contexto geral do Sustenta. O que lhe parece este esforço crítico que está sendo empreendido por este programa, visando a transformação destes agricultores de subsistência para pequenos agricultores comerciais emergentes e, eventualmente, daqui para pequenos e médios agricultores rurais, empresários agrícolas rurais, de uma forma geral, é assim que posso classificar? A questão do Sustenta, o Sustenta está a ser apresentado, publicitado como um programa, como o Programa Nacional, okay? O Programa de Desenvolvimento Agrário Nacional. Eu acho que o Sustenta deve ser visto exatamente como um programa. O desenvolvimento agrário vai muito para além de um programa. Este é um primeiro ponto. O Sustenta tem a virtude, portanto, é o primeiro programa do Ministério da Agricultura focalizado na agricultura camponesa, na pequena agricultura, para a integrar nos mercados e torná-la mais eficiente, mais produtiva, etc. Okay? Mas isto é um aspecto da agricultura. Portanto, o desenvolvimento agrário implica várias coisas. Antes de tudo, implica políticas públicas adequadas. E, na minha opinião, a política agrária tem que estar integrada na política económica e tem que ser uma política de longo prazo. Não pode ser uma política de 5 anos, que é o caso do programa Sustenta, 5 anos. Tem que ter uma política de longo prazo que defina claramente os caminhos para onde vamos. Uma política de longo prazo tem que ter em conta a evolução demográfica. Portanto, a agricultura é para produzir comida para as pessoas, é para produzir produtos que são transformados e que as pessoas consomem. E, portanto, qual é o crescimento nos próximos, por exemplo, 10 anos? Tem que ter uma perspectiva de qual é a evolução dos mercados nacionais e internacionais. Tem que ter uma perspectiva de qual é a política económica. Se a política económica é concentrada na indústria extrativa, quais são as consequências disso para a agricultura? Tem que ter em conta a questão das mudanças climáticas. Portanto, aumentar a produtividade e tudo isso não pode ser feito à custa do ambiente. Portanto, são estes aspectos de política
primeiro que tudo, que não estão abrangidas pelo sustenta. Depois há outros aspectos que posso falar, outros aspectos que não estão abrangidos pelo sustenta. Importantes. Questões iniciais postas para Rui Ribeiro, mais desenvolvimentos no nosso tema de fundo, mais adiante ainda na presente edição do Semanário Econômico. Outros tópicos de informação têm que ver com a participação do setor privado no abastecimento de água, uma participação que é cada vez mais solicitada, digamos assim, mas que, entretanto, há quem alerta que as próprias empresas que se predispõem a participar no negócio da água devem elas mesmas se reestruturarem, se modelarem as especificidades deste negócio, sob o risco de verem os seus esforços gorarem-se em virtude de não terem se eventualmente ajustado às condições do mercado ou da natureza da atividade que se predispõem a prestar. E estabelecemos também nesta altura um primeiro contacto com a sala de mercados do BNI para fazermos a antevisão daquilo que vai ser o desenvolvimento na nossa rubrica sobre o mercado financeiro e das commodities. Boa noite. O que é que temos então para desenvolver na presente edição relativamente aos mercados? Boa noite, estimados telespectadores. Boa noite, João Carlos. Na semana em curso é importante frisar alguns aspectos do sistema financeiro nacional e também internacional, em que o mercado monetário interbancário viu necessariamente um incremento da sua base monetária. Ainda é um valor provisório, mas já dá para ter alguma indicação do que pode dar a acontecer. Quanto ao crédito de economia, tivemos, após 2 meses consecutivos de alta, um declínio de 0,75%. No segmento do mercado de capitais, também tivemos um acréscimo da capitalização bolsista em cerca de 2,89% face à semana anterior. O índice de preços de alimentos, depois de 2 meses consecutivos de queda, tivemos então a consolidação daquela que é a tendência anual, que é de acréscimo. Estando por detrás disto a questão dos preços do açúcar, dos óleos vegetais e dos cereais. E, por fim, quanto às criptomoedas, é importante frisar que estas reduziram a queda da semana passada, porém continuam ainda em baixa. É importante frisar que a Evergrande, a segunda incorporadora imobiliária da China, pode estar por detrás desta questão, porque os investidores já começam a ter incertezas e a precaverem-se. Portanto, o que pode provocar uma queda da cotação de grande parte das criptomoedas, assim como das moedas em geral. Então é preciso ter então uma informação coerente e concisa, de modo que possam preparar-se e consolidar aquelas que são as suas perspectivas futuras. Em relação ao mercado doméstico, o metical mostrou-se numa tendência depreciativa face ao dólar. Contudo, o seu nível de desvalorização mostrou-se ainda mais desacelerado em relação às semanas antecedentes. Em relação ao mercado internacional, o rand esteve a ser transacionado em baixa. Em relação ao mercado de commodities, o destaque vai para o gás, este que tem estado a ser transacionado em níveis historicamente altos. Em meio disto, os preços de petróleo também têm registrado níveis de apreciação a níveis altos pré-pandemia. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E o Banco Mundial entende mesmo que é importante alargar a participação do setor privado no negócio do fornecimento
de água, criando condições e incentivos para que esta participação seja cada vez crescente, mas alerta que as próprias empresas que participam deste negócio deverão elas mesmas se reestruturarem, se ajustarem às especificidades do ramo em que atuam, da forma como se organizam e como modelam o seu negócio. Foi apresentado um plano de investimento. Um plano de investimento é de 1,8 bilhões de dólares. Não? Vai precisar de fontes de recursos importantes e seguramente essas fontes de recursos não podem só ser disponibilizadas pelos fundos públicos. A digitalização é vista como a panaceia dos problemas do acesso aos serviços financeiros ou da inclusão financeira. Países como Moçambique, com baixo nível de bancarização, fraco desenvolvimento de infraestruturas, encontra na digitalização um instrumento fundamental para promover a inclusão financeira. Dados mais recentes indicam que os níveis de bancarização em Moçambique continuam muito baixos, com cerca de 20% apenas dos adultos com acesso aos serviços bancários. Os serviços financeiros digitais são vistos atualmente como uma das principais soluções para alavancar a inclusão financeira, ao permitirem, entre outros benefícios, encurtar distâncias, concorrendo para a redução de custos, sobretudo para a penetração nas zonas rurais. Ciente desse aspecto, o Banco de Moçambique criou uma sandbox, ou seja, uma incubadora onde as fintechs e as startups testam os seus produtos e serviços inovadores num ambiente regulatório controlado para que não comprometam a estabilidade do sistema financeiro nacional, tendo em conta que muitas soluções não têm um enquadramento legal. Uma das fintechs que participou da primeira edição da Sandbox, promovida pelo Banco Central, é a Mukuru. Trata-se de uma solução digital que permite o envio de dinheiro de alguns países para Moçambique de forma rápida e flexível. Bem, a Mukuru é uma empresa de remessa transfronteiriça de valores, ou seja, transferência de dinheiro de um país para o outro. De momento, a licença que nos foi atribuída pelo Banco de Moçambique permite-nos receber dinheiro dos outros países para cá, mas ainda não podemos transferir dinheiro de Moçambique para os outros países. No mercado desde 2014, foi graças à participação no Sandbox que conseguiram licença para operar de forma independente, tendo aberto este balcão na cidade de Maputo, que facilita muita gente que queira receber dinheiro dos seus parentes, tal é o caso desta utente em atendimento. Atualmente, a Mukuru teve a oportunidade de começar a operar de forma independente, sendo assim esta facilita a recepção de dinheiro dos outros países para as pessoas que estão excluídas financeiramente, que de certa forma não têm acesso a contas bancárias. Os nossos clientes podem ter acesso ao seu dinheiro através das nossas cabines, através da nossa sucursal no Alto Maé, e através também dos nossos parceiros, alguns bancos, o Mcash e também o M-Pesa. Ela está em processo que dura apenas 5 minutos para receber o valor vindo da África do Sul, onde a transação custa 5%. Se temos lá um cliente que pretende transferir dinheiro para alguém que esteja em Moçambique, tudo o que ele tem que fazer é dirigir-se a um agente da Mukuru ou a um dos nossos parceiros, como por exemplo a PEP ou Pick n Pay, entre vários outros. Ao chegar lá, ele informa que pretende fazer uma transação, é feita a captura de dados, ele informa o valor que pretende transferir, é-lhe informado também qual será o câmbio do dia. Depois disso, ele entrega o valor e é feita a transação. É feito o depósito. O cliente que vai receber o dinheiro recebe uma mensagem no seu telemóvel. Depois disso, o que ele tem que fazer também é dirigir-se para uma das nossas agências ou uma das nossas cabines ou ainda parceiros. Ao chegar lá, é também feita a captura dos seus dados e é-lhe atribuído o valor.
A Mukuru alia essa tecnologia para melhor prestação dos seus serviços. É possível baixar um aplicativo da Mukuru acessando o nosso site www.mukuru.com e a partir de lá será encaminhado para baixar o aplicativo. Existe também uma outra opção, que é o nosso código USSD. Através do mesmo é possível iniciar o processo de transferência de fundos, mas ainda assim será necessário que o cliente se desloque para um dos nossos agentes, a uma das nossas cabines. Temos também a possibilidade de iniciar a transação através do WhatsApp. E temos lá um número, a pessoa só tem de mandar uma mensagem e de lá receberá as instruções necessárias. Silvio Chiao, da FSD MOS, entende que a Mukuru e outras instituições, a partir do Sandbox, incubadora promovida pelo Banco Central, tiveram maior oportunidade de atuação, mas, mesmo assim, chama a atenção para um ambiente cada vez facilitado para as fintechs. Do regulador ou dos reguladores é cada vez mais trabalhar para que haja um ambiente regulatório mais permissivo, que simplifique essas operações naturalmente, sem comprometer aqui a questão da segurança do consumidor, sem comprometer a estabilidade do sistema financeiro nacional. O país conta com aproximadamente 30 fintechs, maioritariamente na área financeira, com soluções em serviços de pagamentos, mas também há aquelas que atuam nas áreas de ambiente, seguros, educação e saúde. E no contexto do lançamento das candidaturas para o Sustenta, candidaturas para a seleção dos pequenos agricultores comerciais emergentes para a campanha 2021-2022, tivemos a conversa com o especialista, o consultor Rui Ribeiro, com quem analisamos este processo de transformação dos pequenos agricultores comerciais emergentes em pequenos e médios agricultores, mas estes já empresariais. É esta, de certa forma, o esforço crítico do Sustenta, e vamos ver, estivemos aliás a analisar até que ponto é que esse processo efetivamente irá lograr resultados a longo prazo e sustentáveis, de certa forma, tornando estes intervenientes em toda a cadeia de valor agrícola intervenientes com alguma autossustentabilidade. Então, decidimos desenvolver uma plataforma eletrónica para fazer com que o munícipe pague diretamente ao município e não ao arrumador. E a plataforma que a gente fez, que nós desenvolvemos, foi uma plataforma simples, de fácil acesso. Quem tem telefones Android ou Apple, portanto, podem fazer o download das aplicações nos Play Stores. Para quem não tem Androids, pode utilizar o código USSD, o asterisco 210 cardinal. Eu aqui aproveito para desencorajar o munícipe a pagar a pessoa, porque paga a pessoa, o sistema não reconhece esse pagamento, a multa continua no sistema, e então o que vai acontecer é que o munícipe vai pagar a pessoa, vai pagar a multa, e vai pagar a multa da multa para poder pagar o manifesto o ano depois. Portanto, é de todo não recomendável. As pessoas acabam por perceber que é uma necessidade, é uma obrigação cívica de cada um de nós contribuir com estas coisas. Nós não podemos pedir responsabilidades ao município porque não está por buraco de avenida, ou porque a avenida está cheia de a estrada está cheia de buracos, ou porque a drenagem não funciona, ou porque tem isto ou tem aquilo, se nós efetivamente não queremos condições financeiras para o município poder responder a esse nível. Quer dizer, nós só podemos exigir quando cumprimos a nossa parte. Se nós não cumprimos a nossa parte, não podemos exigir. Não é? E estas coisas funcionam desta forma. É clarificar que o pagamento do estacionamento não é o pagamento de um serviço que o município está a prestar. O município não está a prestar um serviço. O município está a cobrar uma taxa de vida que funciona como se fosse um aluguer. O que é que isto é? Toda a cidade, com exceção
das zonas privadas, toda a cidade é do município. Portanto, quando eu quero para a minha viatura na rua, na estrada, a estrada é do município. E eu para parar tenho que pagar, porque a estrada é do município. Portanto, é um aluguer que eu faço. Empresas ligadas ao fornecimento de água potável afirmam que há condições no mercado para o desenvolvimento do seu negócio, porém as empresas afirmam que há aspectos que carecem de melhorias no quadro regulatório por forma a permitir uma participação mais sustentável das empresas privadas associadas ao fornecimento de água. Os operadores privados têm assumido um papel cada vez mais relevante na expansão da capacidade de produção, armazenamento e distribuição de água no país, sobretudo após a aprovação pelo Governo em 2015 do Regulamento do Licenciamento de Abastecimento de Água Potável por fornecedores privados. De acordo com o relatório da USAID sobre o setor de abastecimento de água no país, desde o início da década de 2000, a dinâmica da indústria de fornecedores privados de água tem vindo a expandir-se com rapidez. Até 2019, o país contava com aproximadamente 2.000 fornecedores privados de água. Sheila Carvalho, diretora executiva da Plataforma da Água, afirma existirem condições para um maior envolvimento do setor privado no negócio de abastecimento de água no país. No entanto, a sua efetivação passa pela melhoria do quadro regulatório para atrair o setor privado para uma participação eficiente e duradoura. Aspectos desde o lado de concorrência, participação nacional das empresas nacionais, como cooperação e parcerias com empresas internacionais. Então, existem as condições, mas há necessidade de melhorar o quadro regulatório para permitir o desempenho, para atrair o setor privado com uma participação visando a longo prazo. Persistem barreiras na participação do setor privado na provisão de água, mas há também propostas para a transposição das mesmas. Somos pequenas e médias empresas e com muitas dificuldades, quer seja capacidade técnica, financeira, operacional. Então, estas, na verdade, tornam-se algumas barreiras para a participação significativa das empresas moçambicanas. Mas, como ouvimos hoje de manhã, se houver segregação no setor, se houverem oportunidades a nível ou de dimensão correta para as pequenas e médias empresas, se houver uma definição clara do papel que estas pequenas e médias empresas podem ter, estas barreiras podem ser eliminadas. E, aliás, é a intenção, como já vimos, de começar este diálogo e de ter esta conversa através das technical assistants que falaram, de criar condições para que o setor privado nacional também possa participar. Na ocasião, Sheila Carvalho falou da funcionalidade da Plataforma da Água e dos benefícios que ela pode oferecer às pequenas e médias empresas. Não só para a mesa de diálogo, mas também para o lado de capacitação do setor, para influenciar as diversas políticas ou diversos regulamentos necessários. Também apoia muitas das pequenas e médias empresas, como falei, na capacitação, mas também no treinamento e etc., para que possam ter primeiro conhecimento das oportunidades e também ter acesso, de certa forma, a estas oportunidades. Então, é uma plataforma que também traz, para além de diálogo, traz troca de informação, traz este feedback, traz conhecimento, temos parcerias ou ligações com algumas instituições académicas de tecnologia e inovação. Então, algumas das atividades da Plama são exatamente estas: criar a capacitação, treinamento, trazer novas informações, criar este network, esta rede, como falei, dos vários atores do setor de águas. A formalização dos serviços de abastecimento de água privados implica a existência de um modelo tarifário padronizado. A Aura, junto às outras instituições, criaram um modelo tarifário que irá garantir a recuperação dos custos associados às operações e desenvolvimento de infraestruturas dos fornecedores privados de água. Qualidade e equidade do serviço dos consumidores. Incentivos para a utilização eficiente da água, retorno do investimento e margem de lucro razoável, estabilidade e simplicidade para os consumidores.
Já o Banco Mundial é de opinião de que é preciso alargar a participação do setor privado nos serviços de fornecimento de água. Todavia, o financiamento da participação das empresas privadas neste negócio não poderá vir apenas dos fundos públicos. Há que encontrar mecanismos alternativos para financiar a participação das empresas privadas no negócio de fornecimento de água. Apesar do progresso considerável registado ao longo dos últimos anos, boa parte dos moçambicanos continua sem acesso a sistemas de abastecimento de água melhoradas. Estima-se que até 2020 o setor público da água só disponibilizou acesso à água potável a menos de 50% da população total e a 32% das famílias rurais. Desde o início da década de 2000, a dinâmica da indústria de fornecedores privados de água tem vindo a expandir-se com rapidez, principalmente nas áreas perurbanas. Atualmente, calcula-se que existam quase 2.000 fornecedores privados de água que prestam os serviços a 2 milhões de clientes. É sobre este quadro que se assentam ações visando acelerar e expandir a cobertura para novas áreas e aumentar a capacidade de produção, armazenamento e distribuição de água, fato que tem estado a exigir uma maior descentralização na gestão e no funcionamento dos sistemas públicos de água através de um maior envolvimento do setor privado nessa atividade. Foi apresentado um plano de investimento. O plano de investimento é de 1,8 bilhões de dólares. Não? Vai precisar de fontes de recursos importantes e seguramente essas fontes de recursos não podem só ser disponibilizadas pelos fundos públicos. Não? E acho que a abertura do governo, a diversificação das fontes de financiamento vai no bom caminho e isso apela à participação do setor privado. Não? O balanço do FIPAG sobre a cobertura de serviços de abastecimento de água no país revela que, em 2019, o governo assegurou cerca de 1,1 mil milhões de dólares em financiamento, o que permitiu um aumento no fornecimento de água potável de 1,5 milhões de consumidores para quase 3,9 milhões. Presentemente, são necessários 941 milhões de dólares para aumentar a cobertura da água para 80% da população urbana até 2024 e cerca de 1,2 mil milhões de dólares até 2030 para a cobertura universal das áreas urbanas. Fundos que, para o representante do Banco Mundial, Michel Matera, deverão ser mobilizados junto ao setor privado, dadas as limitações enfrentadas pelo setor público em termos de capacidade de investimento ou restrições orçamentais. Matera reconhece que, ao longo dos últimos anos, muitas mudanças ocorreram ao nível do setor e que as mesmas favorecem uma maior participação do setor privado. Olhando para os últimos 20 anos de investimentos no sector de água e os progressos, acho que também confirma a abertura e a necessidade de integrar o sector privado. Então, acho que o sector privado está preparado, mas também o ambiente institucional, não? Tem que estar lá e penso que as melhorias, as mudanças na estrutura institucional do sector que foram apresentados também vão permitir maior investimento do setor privado. No âmbito do modelo concebido e aprovado pelo governo, a participação do setor privado deverá permitir não só obter o financiamento necessário, como também a troca de know-how entre os intervenientes através da criação de sociedades comerciais regionais do Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água, FIPAG. Ficamos por aqui relativamente aos apontamentos informativos que preparamos para a presente edição. A seguir ao curto intervalo, vamos analisar o processo das candidaturas para o Sustenta relativamente à campanha agrícola 2021-2022. Este lançamento ocorre um ano após o Sustenta ter financiado quase 300 mil agricultores em 8 províncias e aumentar a produção das principais culturas alimentares em Moçambique. Em concreto, vamos analisar este processo de criação ou de transformação dos pequenos agricultores comerciais emergentes em efetivamente agricultores ou empresários agrícolas efetivamente
necessários para consolidar o processo de transformação da nossa agricultura para uma agricultura mais orientada para o mercado e com melhores níveis de produção e de produtividade. Vamos ver então como é que se processa esta mudança de paradigma no nosso setor agrário. Voltamos então logo a seguir ao intervalo para o desenvolvimento deste tema. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E vamos dar então continuidade à conversa com o Rui Ribeiro. Falávamos na sequência do lançamento pelo Ministério da Agricultura, através do programa Sustenta, da campanha 2021-2022. O lançamento ocorre um ano após este mesmo Sustenta ter financiado 300 mil agricultores em 8 províncias e aumentar a produção das principais culturas alimentares. As referências que temos é de que a produção de comida no país aumentou cerca de 14 milhões de toneladas para 16 milhões de toneladas durante a campanha agrária 2020-2021. Mais ou menos estes os dados com que se lançam esta campanha 2021-2022 do Sustenta. O nosso foco, entretanto, Rui Ribeiro, é o modelo do pequeno agricultor comercial emergente que, segundo o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, constitui um elemento principal da estratégia do Sustenta para exatamente promover a integração dos pequenos agricultores familiares nas cadeias de valor agrária. Na sua opinião, este processo vai assegurar realmente a transformação destes pequenos agricultores comerciais emergentes em pequenos ou médios agricultores empresariais, efetivamente? Vamos lá ver. O Sustenta, pelo que ouvi, tem várias componentes, ok? Que é importante. Um componente de transferência de tecnologia, tem uma componente de financiamento, tem uma componente de infraestruturas, etc. E de mercados. Mas, na prática, o Sustenta, a impressão com que eu fico, por causa da falta de informação, é que o Sustenta está a apostar tudo num agente passe, pequeno agricultor comercial emergente, como um agente-chave da transformação e do desenvolvimento da agricultura, da pequena agricultura. E não pode ser chave este passo. Eu já vou dizer sobre isso. Então, eu penso que os passos são um instrumento, mas não são o instrumento. Os passos podem ser um instrumento. E por que eu digo podem ser só um instrumento? O que é o passe no conceito do Sustenta e da agricultura? Vale a pena referir que o passo para a familiarização dos nossos telespectadores, quando falamos de passo, estamos a falar do pequeno agricultor comercial emergente, que é o foco. Sim. O foco do Sustenta. Mas este passe é um prestador de serviço além da agricultura. Ele é além de agricultor, e é um agricultor pelo menos mais pequeno, é médio, 10 a 50 hectares é um médio agricultor, e ele tem que ser um agricultor de referência. Ele, pelas suas práticas, a sua prática de gestão, as suas práticas agrícolas, tem que ser um exemplo, uma referência, através da qual se aprende, os outros agricultores aprendem. Portanto, o processo é lento
E por isso que eu estou a dizer, não pode ser o fator estratégico. Tem que haver outra forma, outras maneiras de integrar os agricultores nos mercados, não só através dos espaços. Portanto, para além dos outros problemas que os espaços portanto, não estão ainda criadas as condições necessárias para que o modelo passe, né? Portanto, o modelo do pequeno agricultor comercial emergente passe para o pequeno, o médio agricultor comercial, quer dizer, no empresário rural com um negócio diversificado e de uma forma viável e sustentável. Portanto, estas condições para que esta transformação ocorra ainda não estão no terreno. Não, as condições para que um pequeno agricultor ou médio se transforme num empresário rural que presta serviços múltiplos aos pequenos agricultores, estas condições têm que ir sendo criadas, não aparecem. E este programa Sustenta tem que ir criando essas condições. Só que isso é um processo lento. Portanto, e não neste horizonte de tempo em que se está... Quer dizer, não se pode esperar. Em que o Sustenta está arregimentado. Então, eu sei que o processo de escolha do Sustenta nos últimos 2 anos foi feito de uma forma muito improvisada. Nós temos passes que não são agricultores, são comerciantes. Não é? Nós temos passes que seguiram um processo de seleção que eu tenho dúvidas se eles foram avaliados como indivíduos que têm as condições mínimas para poder vir a ser um passe. A ser um bom passe. Não é? Aquilo que está a ser feito de capacitação destes passes, eu também não sei bem, mas dá-me a ideia que eles focalizam muito no gestão de negócios, mas o passe tem que gerir vários negócios. Eu tenho que aprender tecnicamente o que são sementes, o que são químicos, tenho que aconselhar os produtores, tenho que saber como gerir um parque de máquinas. Já falamos sobre isso, não é? Então, não é só uma questão de 2, 3 dias de capacitação em gestão de negócios. Pois, é um processo. É um processo. Ou seja, o que eu quero dizer é que o passe, muito bem, eu não estou a negar o passe, estou a dizer, mas não se ponham todos os ovos aí. Na mesma cesta. Pronto. Bom, quer dizer então que o modelo passe, né, do pequeno agricultor comercial emergente, não pode ser tido como um fator determinante da transformação da pequena agricultura familiar de subsistência para uma agricultura eficiente, competitiva e orientada para o mercado. O passe que conseguir desenvolver-se e ser bom nesse papel, ele vai ter uma influência naqueles agricultores que estão à sua volta. Se ele atingir esse nível de qualidade. Mas vai ser... São milhões de agricultores, não é? Então, tem que haver outras formas. E eu penso que tem que haver uma abordagem no Sustenta ou dentro do Ministério da Agricultura que uma abordagem de colocar os mercados a funcionar. Os mercados, estou a falar dos mercados de insumos, o acesso dos produtores às sementes, aos fertilizantes, aos químicos, não tem que ser exclusivamente através do espaço. Há empresas que fornecem sementes, há empresas que têm as suas redes de distribuição, há agrodealers. Neste momento está em curso, portanto, a seleção do espaço, foi lançada esta campanha 2020-2021, está-se a referir, de certa forma, a isso. Como é que, na sua opinião, esta seleção deveria ocorrer para se identificar efetivamente aqueles que têm esse potencial? A seleção dos espaços? Sim. Eu não conheço quais são os critérios de seleção e de avaliação. Sei que o passe tem que ter uma determinada área, 10 a 50 hectares, tem que ser capaz de enquadrar 200 produtores, tem que ter um foco na agricultura de mercado,
Portanto, ele tem que ter um conjunto de características. Agora, como é que o processo é, como é que a candidatura é feita e é selecionado, avaliado, eu não sei. O que eu sei é que daquilo que eu tenho visto de alguns passos, esse não tem sido um processo bem feito, não é? Então, às vezes são fatores políticos que contam. Está bem posicionado, é um agricultor bem posicionado e pronto. É preciso avaliar se ele tem condições de gerir um parque de máquinas, se ele tem condições de fornecer insumos e aconselhar, fazer extensão. É preciso avaliar cada uma destas coisas. E se ele não tem, não quer dizer que ele seja imediatamente chumbado. É preciso incubá-lo. Se ele não tem, então tem que se fornecer essa capacitação. Portanto, o desenvolvimento do passe em si é um projeto. O passe em si é um investimento que tem que se fazer. E, portanto, não é... Eu hoje tenho um passe e amanhã já tenho 200 agricultores a aumentar a produtividade. Pela experiência que tem, pelo acompanhamento que tem tido junto dos vários processos de desenvolvimento da nossa agricultura, ainda não está encontrada a melhor forma de integração do setor familiar nas cadeias de valor da agricultura e transformar o nosso setor, a nossa agricultura familiar da subsistência para, de certa forma, uma agricultura orientada para o rendimento. Os indicadores de produtividade e de venda de produtos no mercado demonstram que a agricultura camponesa familiar continua a ser, sobretudo, uma agricultura de subsistência, não é? Com baixa produtividade, vulnerável, pouca percentagem do seu produto vai para o mercado, continua a ser. Apesar dos diversos projetos de cadeias de valor que têm havido, não é? Mas há situações diferentes. O que eu acho é que cada cadeia de valor tem a sua especificidade. E, portanto, não se pode criar uma abordagem generalista. A questão do arroz é uma cadeia de valor, inclui pequenos produtores, inclui produtores comerciais, tem uma competição enorme com o arroz importado. Portanto, há uma abordagem, como há uma abordagem para o caju, como há outra abordagem, que cada cadeia de valor tem que ser pensada. Tem as suas particularidades que devem ser respeitadas. Não é? E os pequenos agricultores que estão ligados a essas cadeias de valor têm os seus problemas. Mas então, não é, na sua opinião, aconselhável uma abordagem integradora da transformação do nosso setor agrícola? Ela tem que ser necessariamente uma abordagem diversificada, olhando para as diferentes cadeias de valor. Há aspectos comuns a todas as cadeias de valor. Portanto, todas as cadeias de valor precisam, do lado da produção, acesso a insumos. Não é? Os produtores precisam, a cadeia de valor vai desde o fornecimento dos insumos até os mercados finais. Portanto, precisam de acesso a insumos. Portanto, esse acesso a insumos implica uma política de mercados que estimule, a demanda pelos insumos da parte dos pequenos produtores, que eles saibam que vale a pena eu investir numa semente melhorada, vale a pena aplicar um adubo. Isto significa induzir a demanda. É preciso induzir a demanda. Isto significa ações específicas, que normalmente é a extensão pública ou privada que faz isto. Implica desenvolvimento de tecnologia em termos de investigação. Portanto, isto está tudo a montante do produtor. Portanto, isto são abordagens integradas, a investigação, a extensão, etc. Mas depois, a partir do momento da produção e a ligação com os mercados, quer dizer, eu não vendo arroz no mesmo sítio que vendo algodão, aos mesmos operadores. As exigências da indústria de transformação é diferente, a exigência dos mercados finais em termos de qualidade de produto é diferente. Portanto, estas especificidades têm que ser tomadas em conta. Agora, quando a gente fala de um passe,
este passe está integrado em qual cadeia de valor? Esta é a questão. Portanto, eu acho que tem que haver uma abordagem muito mais ampla de mercados, promoção, desenvolvimento dos mercados, acesso aos insumos, desenvolvimento dos mercados dos produtos, a ligação dos produtores com os compradores. Não é? Tem que haver o desenvolvimento do mercado de serviços. Portanto, os serviços agrários são fundamentais. Sem serviços agrários não pode haver desenvolvimento da agricultura. O Sustenta está ali sozinho na agricultura. Eu não vejo... É muita coisa para ficar tudo no Sustenta. Está focalizado só nos passes e agora nos pacotes de distribuição de sementes e químicos através de kits, que é algo que não está a correr bem. Rui Ribeiro, muito obrigado. Vamos ver quais os resultados que vamos ter daqui a algum tempo relativamente a esta campanha de 2021-2022. Os dados da última campanha referem que houve um aumento de 14 milhões de toneladas para 16 milhões de toneladas para a campanha agrária 2020-2021. Financiamentos, pacotes tecnológicos a 291.241 pequenos agricultores comerciais, os passos que estivemos aqui a referir, e pequenos agricultores conjugados com assistência técnica e extensão rural. Vamos então ver o que a Presidente de Campanha, que foi recentemente lançada, vai nos trazer, e voltaremos a analisar quais as mudanças que ocorrem e aferirmos estas opiniões e receios que foram aqui, entretanto, por si apresentados relativamente a este modelo de passe. É preciso, se eu posso só dizer mais alguma coisa? Se faz favor. É preciso que haja avaliações disso. As avaliações não é para dizer é bom ou mau. As avaliações é para dizer o que é que funcionou bem, o que é que não funcionou bem e como melhorar. Não devem ser escondidas. Esses números, como é que se chegou a eles? Isso é do interesse público. Pois. E o MADER e o Governo só têm a ganhar se fizerem avaliações transparentes, abertas e que permitam melhorar os programas, as intervenções. Isso. Precisamente, ficamos com essa opinião. Estivemos aqui a analisar o contexto do lançamento desta campanha do Sustenta para a campanha 2021-2022. Foi assim que fizemos o tema de fundo, mais um curto intervalo. Eu volto logo a seguir, não saia daí, até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Passamos à análise do mercado. Vamos então estabelecer a esta altura o contacto com a sala de mercados do Banco Nacional de Investimentos. Boa noite, Emerson. A última vez que analisamos com alguma acuidade a situação cambial, tínhamos ali o metical relativamente pressionado face ao dólar. Qual é o comportamento mais recente? Muito bem, o metical permanece numa tendência depreciativa face ao dólar, contudo, a moeda nacional esteve praticamente estática em relação ao dólar, tendo o seu preço reduzido em apenas 0,01%, saindo de 63,82 no fecho da sessão semanal passada para 63,83 meticais por unidade de dólar no fecho desta sessão semanal.
No dia 10 de setembro, o Comitê de Política Monetária, CPMO, do Banco Central, decidiu reduzir o coeficiente de reservas obrigatórias de passivos em moeda nacional e moeda estrangeira de 11,50% para 10,50% e de 34,50% para 11,50%, respectivamente. Com esta medida, pretende-se libertar mais liquidez na economia moçambicana. Conforme foi visto anteriormente, uma das razões pela qual o metical depreciava de forma acelerada face ao dólar era pela falta de liquidez que se observava no mercado, pela excessiva demanda pelo dólar que não conseguia ser suprida pela oferta. Portanto, o mercado nacional, neste caso, pode estar a reagir de forma antecipada a este anúncio do Banco Central, reagindo assim o metical de forma positiva, reduzindo o seu nível de depreciação face ao dólar. Contudo, precisamos tomar em conta a tendência apreciativa do petróleo, que é uma das commodities que Moçambique mais importa. A tendência apreciativa do petróleo pode condicionar esta tendência positiva do metical nas semanas vindouras. E relativamente ao RAND, moeda do nosso principal parceiro comercial, qual é a situação da nossa moeda relativamente à moeda sul-africana? Na segunda-feira, a gigante empresa imobiliária chinesa Evergrande incumpriu com o pagamento de juros no valor de 83,5 milhões de dólares. Este incumprimento teve um impacto negativo nos ativos de risco, como ações e de moedas estrangeiras e de moedas de economias emergentes, como o RAND. Com isto, o RAND desvalorizou-se face ao dólar, que é uma moeda considerada porto seguro, que geralmente aprecia em situações de turbulência como esta. Embora haja um período de carência para o pagamento desta dívida, o incumprimento do pagamento para os investidores no estrangeiro, ou seja, fora da China, pode ter consequências devastadoras para os mercados globais e para economias emergentes, como a da África do Sul. Para além disto, a platina, que é uma commodity que a África do Sul exporta em grande escala e por esta razão tem um valor econômico significativo para a África do Sul, tem estado a depreciar. E esta depreciação no valor da platina tem estado a refletir na depreciação do rand sul-africano face ao dólar. Importa referir que o preço do rand na nossa economia deriva do cruzamento do dólar rand e do dólar metical. Portanto, é por conta da depreciação do rand face ao dólar que o rand depreciou face ao metical nesta semana. Portanto, o rand depreciou em 0,46%, saindo de 4,37 para 4,35 meticais por uma unidade de rand. Vamos agora ao mercado monetário interbancário. Sidney, boa noite. O que é que temos relativamente a este setor, particularmente no que diz respeito ao saldo de capital utilizado pelo Estado? Pronto, falando então necessariamente do mercado monetário interbancário, é importante frisar que o valor provisório da base monetária situou-se em cerca de 162 mil milhões de meticais contra 168 mil milhões de meticais da semana passada. Esses dados são do dia 22 de setembro contra a semana passada e temos esse pequeno incremento do valor provisório da base monetária. Tendo então em conta as operações entre os bancos comerciais e o público, necessariamente falamos aqui de todas as moedas convertidas em milhões de dólares, é importante frisar que as compras e as vendas, das operações entre essas duas vertentes têm registrado ao longo do ano uma variação
mista, mas para o caso particular da semana em curso é importante então dizer que as mesmas apresentaram a mesma direção, tendo então as compras e as vendas respectivamente apresentado níveis de 36,70 milhões de dólares e 26,11 milhões de dólares, uma variação então semanal negativa na ordem de 20,51% e de 30,89% respectivamente. Uma variação relevante sim no segmento do mercado de capitais, uma vez que a capitalização bolsista está então situada em cerca de 123,96 mil milhões de meticais, o que representa então um incremento semanal de 2,83% a 2,96% face à semana passada. Então é mesmo um incremento da captação bolsista, que também ao longo do ano tem apresentado uma variação mista com altos e baixos nesse período. Olhamos agora para as commodities. Emerson, quais as que merecem nossa particular atenção esta semana pela dinâmica que apresentaram nos tempos mais recentes, na última semana particularmente? A platina é amplamente utilizada na indústria automobilística pelas suas excelentes propriedades catalíticas. Por conta da disseminação do Covid-19 e, mais recentemente, a variante Delta do Covid-19, gigantes da indústria automobilística, como a Toyota no Japão e a Volkswagen alemã, têm sido mais cautelosos com as suas previsões de produção. E isto, fazendo uma análise técnica, a platina depreciou para níveis abaixo de 950 dólares por onça, que é um nível historicamente baixo, e parece ter atingido a sua área de suporte próximo da fasquia de 900 dólares por onça, e por essa razão tem estado a mostrar alguma tendência ligeiramente positiva para a região de 1.000 dólares por onça. Os preços do gás têm estado a ser transacionados em alta, tendo atingido níveis historicamente altos recentemente em setembro. O preço do gás natural saiu de 2,5 em janeiro do ano corrente para 5,5 dólares por 1 milhão de unidades térmicas britânicas recentemente em setembro. Esta tendência perceptiva dos preços do gás tem estado a gerar preocupações sobre o consumo doméstico e sobre tendências inflacionárias. Esta tendência perceptiva do preço do gás é fundamentalmente associada a uma restrita capacidade de oferta desta commodity num contexto de alta demanda por esta commodity. Em meio disto, os preços do petróleo também têm estado a ser transacionados em alta. Por conta do furacão Ida e da tempestade Nicholas, que afetou a região da costa do Golfo, a capacidade de produção de petróleo nos Estados Unidos tornou-se reduzida. As criptomoedas, necessariamente falamos aqui da Bitcoin e do Ethereum, reduziram aquela que foi a queda da semana passada, mas continuam em baixa. Um exemplo disso é que o Bitcoin entrou no mercado, a abertura do mercado foi com uma queda de 0,61%. É relativamente melhor do que dos últimos 7 dias, que apresentou uma queda dos 7 dias de 5,59%. É importante também frisar que o Bitcoin apresentou um suporte num preço de 40 mil dólares norte-americanos, enquanto que os espectadores ou os investidores previam que o suporte fosse aos 42 mil, mas chegou ao patamar de 40 mil. Então, pode estar por detrás disso um fenômeno recente da empresa Evergrande, que tem afetado sobremaneira a questão das expectativas dos investidores. Mas, atualmente, a empresa apresenta uma dívida muito estrondosa. É importante referir que os investidores nem sempre vão ressentir-se ou nem sempre dizem que esta empresa ou que a crise financeira provocada possa então equiparar-se ou igualar-se à crise financeira do Lehman Brothers em 2008. Mas é importante frisar
que 1,5 milhões de chineses já compraram ou adquiriram casas, porém que ainda não foram entregues pela própria empresa. Então, isso pode provocar uma grande instabilidade social. Por quê? Porque a empresa não só detém agora uma dívida superior a 300 bilhões de dólares norte-americanos, como também provê então prejuízos, e é preciso então uma reestruturação dessa dívida. Já deixou de ser uma questão de se, mas sim uma questão de quando, porque é importante que se reestruture essa dívida. Ficamos por aqui quanto à análise de mercados, mas todavia tem sempre a oportunidade de continuar a acompanhar as atualizações permanentes que fazemos a estas informações, não só relativamente ao mercado financeiro e das commodities, mas no cômputo geral das informações que semanalmente partilhamos aqui no Semanário Econômico. Com efeito, pode aceder à nossa página web www.economico.com e percorrer a página e aceder a uma série de informações tratadas aqui, e lá as encontrará com uma outra especificidade, com uma outra profundidade, e poderá assim também interagir na ocasião conosco, não só no website, como também estamos presentes no Facebook com todas as informações e vídeos também das entrevistas e reportagens que temos estado a passar sistematicamente aqui no Semanário Econômico. As grandes entrevistas também estão disponíveis no nosso canal YouTube, é para lá que pode se dirigir se quiser rever uma e outra entrevista ou conteúdo já tratado aqui no Semanário Econômico. Portanto, tem um leque de opções para continuar ligado conosco ao longo da semana, até que voltemos na quarta-feira para fazermos aquilo que para nós é a atualização geral da informação econômica do nosso país, a tendência geral da economia do nosso país. Ficamos por aqui para mais uma curta pausa, caminhamos já para o final do programa, mas não saia daí, até já. Momentos finais da presente edição do Semanário Econômico, vamos fazendo os resumos daquilo que foram as incidências informativas. Uma delas tem que ver com a participação do setor privado no negócio da água, no rescaldo da recente Conferência de Investidores para o setor de água, com efeito o setor privado a reivindicar melhores condições regulamentais para que a sua participação seja mais sólida, viável e sustentável. O empresariado exige melhorias de quadro regulatório para participar no setor de abastecimento de água. Existe, como estamos a ver hoje, um grande investimento no setor de águas. Estamos a ver, o FIPAG mencionou e mencionaram os outros oradores que têm muitos projetos, muito trabalho para frente. O Estado decidiu descentralizar a gestão dos sistemas públicos de água envolvendo o setor privado. Para Moçambique, penso que olhando para os últimos 20 anos de investimentos no setor de água e os progressos, acho que também confirma a abertura e a necessidade de integrar o setor privado. Como é que, na sua opinião, esta seleção deveria ocorrer? O passe tem que ter uma determinada área, 10 a 50 hectares, tem que ser capaz de enquadrar 200 produtores. Ainda não está encontrada a melhor forma de integração do setor familiar nas cadeias de valor. A agricultura camponesa familiar continua a ser, sobretudo, uma agricultura de subsistência, não é? Com baixa produtividade. Foi mais ou menos com estes conteúdos que fizemos ou preenchemos a presente edição do Semanário Econômico. Mais uma vez foi um prazer ter estado em sua companhia. Nós voltamos dentro de uma semana, sensivelmente. Até lá e tenha uma boa noite.